Eduardo Lourenço, entramos num tempo novo, não apenas no calendário. Para onde iríamos agora? Pessoa escreveu na mensagem: ainda falta cumprir Portugal. É hora? Esses belos versos do Pessoa têm uma interpretação infinita, porque eles abrem para o infinito do futuro. Né? O futuro é aquilo que nós nunca alcançamos, embora viva. As pessoas pensam que vêm do passado, mas vimos do passado, mas vimos também do futuro. Né? Pascoais tem uma frase muito bonita que é: o futuro é a aurora do passado. É uma coisa que dá que pensar, não é? Quer dizer, nós é como se precisássemos desse futuro para descobrir efetivamente o que é que fomos, o que é que fizemos e quem somos. E é isso, não é? Mas o futuro é como a linha do horizonte, não é? Nós quando chegamos ao horizonte, a linha já está noutro sítio, não é? Nós, na verdade, nós não queremos perceber que a única realidade é o presente. Santo Agostinho dizia isso: só há presentes, o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. Só há presentes. Nós não temos imaginação para nos pôr fora do tempo, não é? Porque nós somos temporalidade pura, não é? Fernando Pessoa tinha uma outra fórmula, essa um pouco mais sinistra, não é? Que o futuro é o nada nulo onde estamos. Não é? Com aquele pessimismo quase cínico, não é? Que o caracteriza, não é? Mas profundo. É isso. Agora, neste momento, temos um presente que nos interroga, não é? De uma maneira diferente, que apenas, quer como portugueses, quer como europeus, quer como gente do mesmo planeta, não é? Nós estamos confrontados com, no caso português, terminou uma pequena crise, digamos, provocada pelas eleições, pelas últimas eleições, não é? Mas que de algum modo termina os 40 anos pós 25 de Abril. Não é? Podia ter sido uma grande crise, afinal de contas a crise foi solucionada aparentemente sem grandes consequências dramáticas. Não é? Solucionada. Foi solucionada. Solucionada, quer dizer, é assim, só que conta é o presente, não é? Nós podemos discutir, de facto, as condições em que a esquerda chegou ao poder neste momento, mas a verdade, ela está no poder, não é? E enquanto estiver no poder, ela é o nosso presente, não é? Eduardo Lourenço escreveu no Labirinto da Saudade: sempre vivemos acima das nossas posses. Bom, essa é uma frase que se me pode até censurar, não é? Porque eu penso que o povo português não tem nada de fazer bate-culpas de coisa, porque foi ele que aguentou este país há séculos, não é? Um país pequeno que em princípio não tinha grandes condições para se afirmar entre as outras nações mais importantes e as vizinhas, e de facto que conseguiu ao longo destes séculos, não é, manter-se independente, coisa que muitos países da Europa e fora dela invejam, não é? E isso é um milagre propriamente português, não é? Camões acho que percebeu tudo, não é? Quando pensou que o nosso milagre é ser uma pequena casa portuguesa, não é? Que saiu dela própria, não é? E construiu um reino, um pouco como Saúl, não é? Da Bíblia, né? Que foi guardar os gatos, essa coisa, e encontrou um reino. Não? Os portugueses saíram de casa e encontraram um império, não? Que durou até abril de 74. Mas agora já não vamos a caminho da Índia, para onde podemos ir? Depois do 25 de abril, uma vez o império perdido, alargado, digamos, ficamos confinados outra vez à mesma faixa estreita de onde partimos desde a conquista de Ceuta, não? E só tínhamos um espaço para sair, não? O espaço era a Europa, não? Portanto, apostámos na Europa e ainda apostamos na Europa. Não toda a gente, não? Como sabe, há muitas críticas em relação às pessoas. Eu não percebo hoje, nunca percebi, não? Para onde é que as pessoas querem ir, não é? Se não vão para a Europa, não é?
para os antigos espaços de língua portuguesa, podem ir, se nos quiserem lá. E, por acaso, temos a sorte de ter um relacionamento particularmente interessante com as antigas colónias. Angola, nós estamos a viver um pouco do relacionamento com Angola, com Moçambique, com Cabo Verde, etc. E eles connosco. E raros países colonizadores têm esta sorte. Como define o papel de Portugal na Europa? Bom, Portugal é um dos países mais, que se saiba que não sabe, mais intrinsecamente europeus. É que Portugal hoje está numa situação de uma normalidade em que nesta normalidade entra uma Europa que esteve afastada do nosso Ocidente durante quase um século, quando a Europa esteve dividida em duas, a Europa de Leste e a Europa Ocidental. Bom, agora tudo isso está mais ou menos normal. Ele tem um papel que é o papel do seu passado e das suas. É um país não muito povoado. Nós somos europeus mais antigos do que ninguém, não é? E estamos aqui neste cantinho, por enquanto, preservados pela existência da Europa, por enquanto, mesmo se não é satisfatória. Há muitos portugueses que querem sair da Europa, mas para onde? Para apanhar os peixes que estão na frente de nós, as sardinhas, já tem um pouco do oceano. Nós não temos saída nenhuma, senão aquela que a história nos deu. Temos que olhar mais para a nossa história. Eu já olho um pouco para este país como um estrangeirado, como se dizia antigamente, das pessoas que foram lá para fora no século XVIII. Quando venho aqui eu fico parvo, porque as pessoas pensam que é um país muito atrasado, como nós pensávamos que era no século XIX, de facto, em que o país estava muito atrasado em relação às grandes revoluções, que é a segunda revolução industrial, sobretudo os caminhos de ferro, etc. Mas o atraso era muito relativo. Mas quando o caminho de ferro, que foram os ingleses que levaram a cabo primeiro, depois a França, etc., o caminho, ao fim de 30 anos já estava em Portugal. Foi uma atualização muito rápida, no século XIX, foi uma proeza, não é? E agora veja que o TGV ainda cá não chegou. Portanto, não há assim uma desfasagem tão grande, não é? Portugal está ao nível, nunca esteve mais alinhado nos seus direitos, na sua maneira de ser, nos seus comportamentos políticos, económicos, etc., de modas, etc., etc. O que é novo é uma espécie de nova modernidade portuguesa, não é? Me admira muito aqui, por exemplo, algum dia nós imaginamos que este país pequenino, não é, se tornasse também uma referência na ordem da moda, que desfile nos Parises, nas Itálias, em todo o sítio, não é? Que tem uma criatividade enorme, não é? Onde as mulheres têm um papel muito importante. Esta é uma das coisas mais, de facto, novas na maneira de ser dos portugueses, dos Estados portugueses, é o papel novo que as mulheres têm em tudo quanto é, até na política, não é? Essas meninas realmente que encantaram nestas últimas eleições que houve, de facto demonstraram que não ficam nada a dever à classe dominante imemorial, não é? Estou orgulhoso do caminho. Fantástico, fantástico, coisa extraordinária, não é? Há um país novo, efetivamente, quer dizer, esse lado chorão nosso, o lamingão, e um pouco miserabilista, não é? Está a desaparecer, não é? Em relação de uma gente que já não se pergunta que se europeus, sabem que são europeus, não é? Como todos os outros europeus, não é? E quando entram em competição com outros lá fora, iguais, melhores que os outros, tudo igual. Já não temos esta ideia de quem pensa, quem sabe, quem é bonito, que triunfa e tal, são os lá de fora, não é? Nós nunca tivemos tantos ícones assim exportáveis, não é, como neste momento, não é? Só daqueles ícones de papéis heróicos que a gente já não sabe quem são, não é? Agora não, são o Ronaldo, são
essas grandes criadoras de moda, são dançarinos, são atores, etc. Para um pequeno país como é o nosso, não é? Eu acho que estamos a atravessar um período bastante brilhante, não é? Embora isto não seja tão perceptível, porque nós estamos em cima, não é? E em todos os níveis, no nível literário a mesma coisa. Portugal atravessou um período extraordinário de autores famosos, não só tem um prémio Nobel, mas tem grandes autores, não é, que são autores europeus conhecidos, Lobo Antunes, Lídia Jorge, etc. Muita gente. Neste momento, essa espécie de sintoma derrotista que é característico dos finais do século XIX está perfeitamente. Agora, o perigo é que nós temos tendência para a vaidade, não é? Que isso nos suba à cabeça, não é? E que a gente sempre somos os melhores do mundo, e mais isto e mais aquilo e tal. Bom, basta de sermos o que somos, chega e sobra, não é? Os portugueses são hoje europeus à part entière, não é? Observo todos os jornais que o rodeiam. Devia meter fogo àquilo, não. E a propósito disso, afirmou que Hegel tinha razão em supor que a mitologia essencial de uma época se lê no Jornal da Manhã. Sim. O que leem os portugueses atualmente? Na sua opinião, o que leem? Eu tenho a impressão que não leem muito. Eles frequentam mais, mas é os novos meios de internet, isso, do que ler, propriamente dito. Não? Ler é um hábito relativamente arcaico em relação do século XIX, o século da leitura, onde se foi para a escola, para os liceus, tudo isso. O livro, não? O livro continua a ser realmente importante. Agora, o jornal tão bem. Agora, as pessoas informam-se diretamente, estão sempre a ser informadas. É uma coisa, por um lado, no sentido tradicional, há um certo déficit de leitura, porque é a leitura mais interessante, porque é repousada, porque é meditada, pode-se voltar para trás, não? E esta que é instantânea, não é? E desaparece no momento em que é dada, praticamente, não é? Não sei, as pessoas guardam aquilo que lhes interessa e o resto desaparece, porque nós não temos uma memória infinita, não é? Mas eu acho que as pessoas estão muito informadas pela rádio, informadas por todos os meios, pela televisão, por tudo. Eu penso que realmente nós estamos a viver uma civilização em que a televisão, de facto, é o espaço público, por definição. O espaço público e praticamente o espaço político. Todas as coisas importantes se passam na televisão. Quem não se afirma na televisão e através da televisão não vai a lado nenhum. A todos os níveis, não? Seja da moda, que seja isto, etc. A televisão. Bom, algum dia virá outro meio ainda mais extraordinário que a televisão, não sei qual, eu não tenho imaginação para isso, não? Professor, no Cântico do Signo escreveu: há duas maneiras de conviver com o tempo, tomá-lo como realidade ou como ficção. Qual tem sido a sua preferência ao longo da sua vida? Eu acho que eu vivi dessas duas expressões, ao mesmo tempo como realidade. Sou muito sensível, naturalmente, àquilo que é a essência mesmo da condição humana, que é estar no tempo, viver no tempo, passar, e ao mesmo tempo como se o tempo não existisse. A minha mulher dizia, por causa dessa minha atitude, que eu me comportava como se fosse eterno. Mas não sou só eu, é toda a gente. Sem essa perspectiva de eternidade, não, no coração do tempo, não, ninguém resistia realmente. Ninguém resistia a esse confronto, não, com o seu próprio nada. Não. Nossa ficção é que nós somos virtualmente imortais. Não é? E quando alguém nos morre, percebemos que não somos imortais e não há nada a fazer. Não é? Então entramos na realidade do tempo, como tempo humano. Não é? Mas é assim, não há nada a fazer. Vivemos nessa dicotomia constante. Sim. Sim, mas o importante é ter no meio do que é uma perspectiva que a gente sabe que sempre
menos começou do que como acaba, não é? Ver essa convicção de que isso tenha sentido, não é? De que há algum sentido naquilo que é a nossa vida, naquilo que nós somos, naquilo que é o tempo. O seu pai gostaria que tivesse sido médico. O professor Eduardo Lourenço afirmou também uma vez que talvez se tivesse sido médico teria encontrado mais facilmente um sentido para a vida ao curar outra pessoa. Eu pergunto, já encontrou um sentido para a vida aos 92 anos? Esse sonho de ser médico era o sonho do meu pai, não é? E o meu pai não era uma pessoa vaga, assim, que oscilasse nas coisas, era alguém que sabia o que queria e não pôde, por razões de ordem material, não foi médico, mas ficou sempre muito frustrado de não ser médico. Eu gostaria que eu tivesse sido médico. Não sei o que é que eu teria sido se tivesse sido médico, não sei, teria tentado cumprir mais ou menos. Eu tive um irmão que foi médico e a vida dele era interessante, porque acho que são essas antigas, as antigas profissões ao serviço dos outros, não é, que a humanidade conhecia, entre elas o médico, não é? É uma coisa muito compensatória, não é? A gente sabe, os médicos são os deuses, não é, para nós todos, não é? E tudo isso, mas não é por esse sentido narcísico, não é? É de facto que são coisas úteis, uma pessoa realmente é útil aos outros, não é? Ainda não respondeu, foi àquela questão, qual é o sentido da vida? Eu acho que os homens não são capazes de responder a esse sentido. O sentido da vida, o preocupar-se com o sentido da vida é o máximo que o homem, que a consciência humana atinge, não é? É a autoconsciência, não é? De que é aí que tudo se inscreve, não é? É ser consciente de que vivemos, não é? De que essa vida é uma vida limitada, não é? E que o sentido da vida se inclui nessa consciência da própria limitação. Não é? Nós não somos os deuses de nós mesmos. Isso é a única coisa que eu sei. Professor, José Gil disse que em Eduardo Lourenço há um pessimismo profundo. Quem é que disse isso? José Gil. Acertou. Um pensamento trágico. Isso não sei, mas... Concorda com esta visão? Sim, sem dúvida nenhuma, com estes ares assim muito sorridentes, mas na verdade a minha mulher, que me conhecia bem, disse que eu que era sinistro. Não? Eu penso que não sou assim, mas pelo menos disfarço. Agora mas não é uma opção minha, não é nenhuma coisa que eu tenha criado ou que cada um de nós possa criar. Não, é que a vida é assim. A vida é assim. A vida é o máximo de esplendor, não é, que nós podemos ter. Nós devemos contentar-nos, efetivamente, de perceber que o maior dom que nós recebemos foi de existir, de ver este mundo para contemplar o sol e as estrelas, não é? E fora disto, tudo é desilusão. Certos momentos da nossa existência, sobretudo certos encontros que nós fazemos, que os outros nos propiciam ou nós criamos, isso vale a pena, não é? Vale a pena estar cá um segundo para contemplar de facto o esplendor, não do caos, mas do esplendor da vida. Que paisagem portuguesa guarda dentro de si para revigorar o seu espírito? É a paisagem mesmo do meu distrito, mas não é sentia assim porque é uma espécie de planalto. De resto, Almeida é a meseta, não? É o começo da meseta, que se estende dali até Madrid. A minha aldeia tem a mesma altitude que Madrid, 700 e tal metros. E de Almeida, perto de Almeida, há uma serra chamada Serra da Marofa, onde se tem um horizonte enorme, para lá da Espanha, onde se vêem as grandes montanhas, grandes, médias, altas, que vão dar às Terras da Estrela e vão depois até à Arábia.
E esse planalto é um planalto em que o vento, não é? Tem muita presença, o vento e as nuvens. Estes dois jogos, não é? Entre uma coisa e outra, não é? É o movimento, são coisas que falam. É como provavelmente a fala primitiva dos homens se habituaram a escutar, provavelmente, o vento, como se fosse uma palavra de Deus, Deus em palavras, não é? E essa minha infância, que eu só lá estive até aos 10 anos, não é? Encheu uma coisa dessa espécie de música da natureza, não é? Do vento, e todas as paisagens com uma certa pobreza, uma certa desolação, mas com um céu magnífico por cima, não é? Portanto, e essa é a paisagem da minha aldeia, da minha terra, não é? E é aquela que eu guardei, pelo menos desde a minha infância até hoje. Ou tento preservar, em todo caso. Como costuma descansar o olhar para depois pensar melhor o mundo? Quando vejo as pombas aí a picorar-se, nunca estão quietas, não é? E tem aquele coração que é tão grande que pulsa continuamente. Os homens que estivessem aqui não aguentavam, não é? Só passava a vida a pensar que ia morrer, que ia explodir, não é? Eu quando vejo as pombas digo assim, olha, o que eu faço é isto, é pico-rei. Qual é o sentido delas fazer aquilo? Não? O sentido não é, elas não têm consciência da coisa que fazem, mas são aquilo. Não? E qual é os seres humanos nos quais a humanidade se reclama como sendo a coisa mais misteriosa? Não são os seres humanos, são os anjos. Mas quando nós queremos figurar os anjos, em que é que pensamos? Nas aves, nos pássaros. Nós o que queríamos era ser voadores, à nossa maneira. Mas nós só temos uma maneira de voar, é sonhar. O sonho é o nosso voo. E a humanidade que não sonha, morre. Havia um poeta nosso, acho eu, que eu tenho um poema chamado Pelo Sonho é que Vamos, não sei se era... O Sonho da Gama, exatamente, isso mesmo, que é um título magnífico, não é? E justo e profundo. Pelo sonho é que vamos. A chacun son rêve, cada um com o seu sonho. Eu não sonho, eu deixo-me sonhar. Deixo que a vida me sonhe. E aceito, mais ou menos, os sonhos que a vida me propicia.